Meu nome é Gustavo, e mesmo depois de tantos anos, o que vivi em Porto Alegre naquela noite ainda me tira o sono. Era uma madrugada tranquila, como qualquer outra. Eu tinha ficado acordado até tarde tentando finalizar um trabalho atrasado. A cidade parecia repousar em silêncio, quebrado apenas pelo som ocasional de um carro ao longe ou pelo vento frio balançando as árvores. Por volta das 2 da manhã, um som estranho e perturbador cortou a calmaria. Um grito. Não era o tipo de som que você esperaria ouvir no meio da madrugada. Era agudo, quase sobrenatural, carregado de algo que eu não conseguia identificar. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava em perigo, talvez sendo atacado ou precisando de ajuda. Olhei pela janela da sala, tentando entender de onde vinha. A rua estava vazia, iluminada apenas por postes intermitentes. As árvores na calçada balançavam com o vento, lançando sombras inquietantes pelo chão. Foi quando o som veio novamente, dessa vez mais alto e mais próximo. Senti um arrepio percorrer meu corpo e algo me dizia que não era uma pessoa gritando. Fiquei parado, em conflito. Uma parte de mim queria ignorar e continuar trabalhando, mas outra, mais instintiva, dizia que eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna e abri a porta dos fundos, que dava para um pequeno beco. O ar estava gelado, e a sensação de ser observado era esmagadora, como se algo me espreitasse nas sombras. Enquanto caminhava pelo beco, o som voltou, agora vindo de um terreno baldio a algumas quadras de distância. O grito parecia ecoar, mas de um jeito estranho, como se não estivesse realmente vindo do lado de fora, mas também dentro da minha cabeça. Tentei afastar os pensamentos e segui em frente, o medo sendo lentamente substituído por uma curiosidade quase doentia. Ao chegar ao terreno, senti meu coração acelerar. A lanterna iluminava apenas pedaços do local, mas era como se a escuridão ao redor fosse mais densa do que deveria. O terreno estava vazio, com exceção de algumas árvores e arbustos altos que balançavam levemente com o vento. Mas então o grito veio novamente tão alto e tão próximo que meus ouvidos doeram. Foi nesse momento que percebi que o som não vinha de um único lugar. Ele parecia circular ao meu redor, mudando de direção, como se algo estivesse me observando e brincando comigo. A lanterna falhou e fui engolido pela escuridão. Um som diferente começou. Era uma risada baixa, lenta e arrastada, que vinha de todas as direções. Tremendo, tentei fazer a lanterna funcionar novamente, mas ela parecia completamente morta. A risada ficou mais alta, e eu senti uma presença pesada ao meu redor. Algo que não era humano. Minha mente entrou em pânico, mas meu corpo agiu por instinto. Comecei a correr na direção de casa, sem olhar para trás. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo ecoar junto com o som dos meus passos apressados. Quando finalmente cheguei e tranquei a porta, o silêncio caiu de repente, como se eu tivesse cruzado uma barreira invisível. Passei o resto da noite acordado, incapaz de apagar da mente a risada e o som daqueles gritos. Na manhã seguinte, tomei coragem e voltei ao terreno. O local estava exatamente como antes, mas no centro da terra batida havia marcas profundas. Pareciam garras gigantes arranhando o solo, como se algo muito grande e pesado tivesse estado ali. Desde aquela noite, nunca mais consegui passar pelo terreno sem sentir um arrepio na espinha. Não contei a ninguém o que vivi, porque sinceramente nem eu consigo acreditar completamente. Mas uma coisa é certa: o que ouvi e senti naquela noite não era deste mundo, e algo me diz que não fui o único a presenciar. Inscreva-se para mais histórias como essa e compartilhe o vídeo para que outros descubram os mistérios que nos cercam.